Chegou o nosso momento, o momento de analisar de forma geográfica o que vem acontecendo na região sul do Brasil, em especial no estado do Rio Grande do Sul. Estado que eu pude visitar esse ano, visitei a capital Porto Alegre e aqui, nesse conteúdo de agora que você acompanha no YouTube e também conteúdo exclusivo no Spotify, eu vou detalhar para você os motivos geográficos que estão ocasionando e, infelizmente, irão continuar ao longo dessa semana ocasionando fortes chuvas na região sul do nosso país, em especial no estado do Rio Grande do Sul. Então já começo esse conteúdo aqui para você, deixando aqui toda a minha solidariedade a toda a população, em especial do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, as outras cidades e municípios que foram afetados como um todo. As imagens são fortes e aqui eu não vou trazer essas imagens para você. Tenho certeza que em algum momento, passeando aí pela rede social, você já esbarrou com alguma imagem da cidade de Porto Alegre e outros municípios vizinhos completamente aí debaixo de água, 5, 7 metros, até 10 metros de água, deixando aí boa parte desses municípios em uma situação, gente, que fazia tempo que a gente não conseguia observar. Mas, Rodrigo, ano passado teve também, eu concordo. Agora, nesse nível de chuva, nesse nível de enchente, alagamento, nesse nível que nós estamos presenciando hoje no Brasil, eu realmente, no vigor da minha existência, eu não consigo me lembrar de algum momento como esse. Então vamos com calma, porque vai ser uma grande aula, vai ser denso, então não vai ser aquele videozinho rasinho, não é aquele conteúdo que a gente só vai pontuar tchau e benção, não. Aqui eu fiz um estudo, aliás, eu estou há uma semana me debruçando sobre os verdadeiros motivos do que vem acontecendo na região sul do nosso país, então aqui eu vou detalhar para você de fato, que de repente está acompanhando os noticiários, ter agora, nesse exato momento, condições de compreender o que vem acontecendo a partir do olhar da geografia, tá? Bom, se você me acompanha no YouTube, eu recomendo, agora você está olhando aqui do meu ladinho o mapa do território brasileiro. E eu pintei aqui de roxo, essa minha pintura aqui, é simplesmente para você observar que existe uma cadeia montanhosa na América do Sul. Então eu começo a analisar o território da América do Sul e também o território brasileiro. Aqui nós temos esse território montanhoso, essa grande formação aqui, ó, esse grande que a gente chama na geografia de dobramento moderno, nós temos a famosa Cordilheira dos Andes. Essa Cordilheira dos Andes, eu já começo colocando ela aqui pra gente, porque eu quero que você entenda que é um verdadeiro paredão rochoso que impede que toda a umidade que existe, por um exemplo, dentro do território brasileiro, consiga se dispersar em direção ao Oceano Pacífico. Lembrando que nós, Brasilzão da massa, nós somos banhados aí pelo Oceano Atlântico e lá do outro lado da América do Sul nós temos o Oceano Pacífico. Essa informação vai ser muito valiosa porque lá na frente, no final da explicação aqui, eu vou colocá-la para você. Outro ponto de análise e observação, eu quero que mais ou menos aqui nessa área pintada, você identifique comigo que a nossa digníssima, amada floresta amazônica. Vou colocar aqui ó, só a Amazônia, beleza? E a Amazônia, pessoal, é um território brasileiro que emana, que manda, que evapotranspira para a nossa atmosfera um grande volume de água anualmente. Esse grande volume de água que de fato aí evapora e a floresta evapotranspira, esse grande volume de umidade, é capaz sim de causar uma mudança na atmosfera, principalmente nas camadas mais rasas, na troposfera que eu estou falando, tá? Acarretando um grande volume de chuvas. Não só para a região que tem um clima equatorial, então é muito comum você associar esse clima equatorial a uma região que é bem quente, chove muito, ok, tá? Só que além disso, esse grande volume de água atmosférica,
ele não vai ficar só na Amazônia. Ele vai circular pela América do Sul, em especial no território brasileiro. Então esses grandes bolsões, esses grandes volumes de água, ele popularmente é conhecido como os rios voadores, que vai levando umidade para a região do centro-oeste, região sudeste, até mesmo para o norte da região sul. Ficou claro isso para você? Beleza, Rodrigo. Agora abre um parênteses aqui muito importante. À medida em que o desmatamento avança na Amazônia, nós estamos desequilibrando esse fluxo de água. Ou seja, se eu tenho menos floresta, vai evaporar menos água. E, logicamente, o que é chamado de rios voadores vai sofrer um grande impacto, levando menos umidade para a região. Ponto até aí, legal. Outro ponto importante é você compreender que aqui na região central-zona do Brasil, nós temos um bioma famoso, que é o Pantanal, e o Cerrado. E essa região mais central do Brasil, essa região respira, sente, vibra com um clima chamado tropical ou tropical continental. Esse clima tropical continental, ele tem características muito específicas. Exemplo, tá? O verão, gente, é bem quente, é um clima tropical. O verão é bem quente e ele é mais úmido. Agora, o inverno, perceba, eu não vou falar que ele é frio, ele é menos quente. A média térmica recua um pouquinho. Só que aqui, como um bom carioca, acima de 20, gente, acima de 23, vai, é quente. Então o inverno na região central do Brasil não é um inverno frio, meu Deus, não. É um inverno menos quente, talvez um pouquinho mais agradável. Só que tem uma questão que não é agradável, que é o quê, Rodrigo? A secura. O inverno na região central do Brasil, ele tende a ser menos quente, anota isso, tá? E bastante seco. É uma característica comum do inverno na região central do Brasil. Só que eu não quero que você se prenda ao inverno somente nos meses de inverno. Eu quero que você consiga expandir os horizontes dessa tua interpretação. Beleza? Rodrigo, beleza, peguei a ideia. Então eu quero que você entenda que já agora no outono a gente tem uma diminuição dessa média térmica e o aumento, sim, desse efeito de secura. O ar ele fica mais seco. Beleza até aí? Rodrigo, beleza, eu entendi. Por que ele fica mais seco, Rodrigo? Porque aqui você tem a atuação de uma massa de ar tropical continental. Ela é quente e seca. Então, esse é outro ponto importante para você entender essa região centro-oeste do Brasil. Legal, Rodrigo. Então, você está me falando que no outono e no inverno, principalmente, você tem uma temperatura ainda quente, ok. Não tão quente quanto o verão, ok. E você tem um momento bem seco, Rodrigo, bem seco, gente. O inverno, outono e inverno, principalmente, é marcado por uma região de centro-oeste mais seca. Ponto. Dito isso, eu preciso avançar e analisar pontos aqui para você, tá? Rodrigo, que ponto? Vamos lá, vamos entender o que vem acontecendo no Sul. Fiz uma breve introdução, tá? Eu disse que esse conteúdo é pesado, me preparei uma semana para te entregar isso, então vai ser um conteúdo pesado, uma aula pesada mesmo. Ah, eu não quero, eu quero uma historinha superficial que tá rolando na mídia. Gente, procura esse conteúdo, porque aqui não vai ser esse conteúdo. Tá? Aqui é densidade de conteúdo, é assunto sério e eu demorei um pouco para gravar, de fato, as demandas são gigantes, você não tem noção, mas eu de fato estaria aqui só para fazer algo de qualidade e aqui estou eu. Pontos para a gente observar, vamos com calma. Avanço da massa polar atlântica, o encontro da massa polar com a massa tropical continental, onda de calor no centro-oeste e sudeste, os rios voadores, as mudanças climáticas e até os efeitos do El Niño. Vamos lá. O que vem acontecendo? Provavelmente, você que está interessado no tema, você viu que existe, nessa região central do Brasil, a formação de uma área de alta pressão atmosférica. Ok. Rodrigo, me explica isso. Nós, na geografia, iremos atribuir uma área de alta pressão atmosférica
quando ela simplesmente apresenta algumas características, importantes. Exemplo, um tempo estável. Significa que você vai ter um céu clarinho, sem nebulosidade, legal? Um tempo, sabe daquele? Cara, essa semana o tempo tá bonitinho. Isso é um tempo estável. É uma área que vai ser uma área considerada de divergência de ventos. O vento ele desce da troposfera, que é uma camada mais superior, legal? Esse ar na troposfera, ele tá um pouquinho mais gelado, um pouquinho mais pesado, então ele tende a descer, tá? E aí conforme ele desce, ele desce, ele tem um contato com essa superfície mais quente e ele termina dispersando esse ar. Legal? Então você tem essa área de alta pressão atmosférica sendo uma área de estabilidade, sendo uma área dispersora de ventos e sendo uma área que, de fato, eu já te expliquei anteriormente, que é uma área de um tempo mais seco. É a característica agora do outono e principalmente do inverno. Beleza? Isso vem promovendo, gente, o que nós chamamos de bloqueio atmosférico. Coloquei aqui para você o segundo item. Então, provavelmente você já consumiu alguma notícia falando que existe um bloqueio atmosférico na região do Centro-Oeste. Rodrigo, que bloqueio atmosférico é esse? Nós temos essa área da troposfera que vai fazendo com que jatos de ar cheguem na superfície. Tá aqui para você no meu desenho, tá? E ele vem descendo aqui, ó, e vai dispersando um ar mais quente, já aqui na superfície, e um ar bem seco, que é uma característica da massa tropical continental. A massa tropical continental, ela é quente e seca. Pronto. Formei uma área que bloqueia a circulação de massas de ar, tá? Isso acontece, gente. São fenômenos climáticos que tendem a acontecer. A atmosfera e a superfície continental e do oceano são fluidas. Tudo é muito dinâmico. E esse bloqueio ele pode acontecer sim, está acontecendo agora no Brasilzão, tá? A partir desse bloqueio, nós teremos aí, então, cara, céu limpo, estabilidade, o ar bem seco. E quando você tem esse bloqueio, que o sol tá rufando, né? Brasil é área tropical, o sol tá rufando, toma ali sol, tá? E aí conforme você tem esse bloqueio, não chega umidade, não chega um ventinho gelado, o que que você tem se formando ali? Uma região muito quente. E aí quando essa temperatura média fica acima de 5 graus ao longo de pelo menos aí 5 dias, uma semana, você tem caracterizado ali uma onda de calor, que basicamente é a nossa quarta ou quinta onda de calor no Brasil esse ano. E existe essa relação entre temperatura, calor, né, e umidade. Exemplo, se você tem uma baixa umidade, você tende a ter uma maior temperatura. Se o ar ele estar mais úmido, você tende a ter uma temperatura mais agradável, menor. Quanto mais seco, mais quente. Quanto mais úmido, menos quente, mais agradável. Beleza? E o que tem no Centro-Oeste agora? Cara, umidade lá embaixo e temperatura elevada. Esse bloqueio somado à onda de calor está estacionado nessa região central do Brasil. Ponto. Segundo ponto de análise. Rodrigo, peguei. Então, por isso que quando você vê um noticiário, tá falando assim, ó, existe um bloqueio atmosférico ali. Tá aqui ele. Tá? Legal, Rodrigo. O que mais? Bom, perceba aqui no meu desenho que nós temos esse bloqueio atmosférico aqui no Centro-Oeste, tá? E nós temos aqui no Sul uma massa polar atlântica, MPA. A MPA, pessoal, ela é fria e ela é úmida. Beleza? E ela vai avançando pela essa região sul do Brasil, em direção ao centro-oeste, sudeste. Esse é o percurso natural dela. Ela começa a ganhar mais força a partir do outono e no inverno que ela vai com força, podendo chegar até na região norte do Brasil, provocando a queda da temperatura. Você que estuda comigo conhece esse fenômeno, ele é conhecido como friagem.
Show? Só que o que vem acontecendo? A massa polar, ela quer avançar. Só que existe na frente dela o chamado bloqueio atmosférico. Eu acho que eu falei bloqueio continental, tô com isso na cabeça. Se não, tá tudo bem. Se eu falei bloqueio continental, é bloqueio atmosférico. Me deu um estalo aqui agora. Tá? Rodrigo, peguei. Então você tem aqui a MPA tentando avançar do sul para o centro-oeste, só que você tem estacionado ali um bloqueio. A massa polar atlântica, ela é úmida, gente. Então ela está carregando umidade atlântica do oceano em direção ao continente. Ela quer passar, ela quer avançar. Só que existe o quê? Um bloqueio atmosférico ali. Principalmente com a ação da MTC, que é a massa tropical atlântica, que é quente e seca. Não vai passar, não vai passar, não vai passar. Ela não consegue avançar aqui, ó. Existe esse bloqueio. Então toda essa umidade que ela leva para dentro do continente brasileiro não consegue seguir seu fluxo. E aí você tem essa alta concentração de chuvas na região sul como um todo, mas em especial no Rio Grande do Sul. Claro isso, Rodrigo? Claro isso pra gente. Dá uma olhada, gente, nessa imagem de satélite aqui, ó. Região aqui, ó, bem seca. Deixa eu pegar um vermelhinho. Região aqui da nossa imagem de satélite bem seca, tá? E conforme aqui vai ficando mais escuro, significa pluviosidade. Olha o quanto de chuva tem aqui, ó. Dá uma olhada, tá? Se você está assistindo aí, ouvindo, né, no podcast, recomendo, vem para o YouTube entender isso. Beleza? Pessoal, a previsão é que para essa semana ainda caia muita água na região sul. E a MPA ela ainda continua tentando avançar esbarrando com esse bloqueio atmosférico. Não consigo dissipar essa minha umidade, a gente tem concentração ainda no decorrer dessa semana de muita chuva na região sul do nosso país, em especial no Rio Grande do Sul. Infelizmente. Tá? Rodrigo, caramba, esse mapa é bem interessante, né? Esse mapa meteorológico do Brasil revela isso pra gente. Agora, gente, vou seguir minha análise, tá? Isso porque, além do bloqueio, além da massa polar, e aí tem esse encontro, o que é a frente fria, Rodrigo? É quando você tem o encontro de uma massa de ar de temperatura fria com a massa de ar de temperatura quente. Essa diferença de temperatura promove a precipitação, chuva. Isso é uma frente fria. A frente fria ela não consegue avançar, ela está estacionada na região sul. Em especial no estado do Rio Grande do Sul. Soma isso ao chamado rio voador, mas na geografia a gente conhece como jatos de baixo nível. Ou seja, lembra da minha imagem lá no início? Só que eu separei uma imagem aqui de relevo melhor para você. Dá uma olhada aqui, ó. Lembra que eu te falei lá no início? A Amazônia, então, ó, vai liberando umidade. Essa umidade esbarra na Cordilheira dos Andes e retorna para o Brasil. Só que essa umidade tem aqui no meio do nosso mapa aqui, ó, uma área de alta pressão. Esse bloqueio está aqui. Então essa chuva termina chegando no Rio Grande do Sul por aqui, gente, ó. Voltei o mapa. Termina entrando, chegando por aqui, a oeste. E aí você tem aqui a MPA com chuvas na região central. E você tem ainda chuvas acontecendo aqui a leste. Então, pessoal, você tem chuvas chegando pelo sul, batendo no norte do sul do país e ficando presa, retida. Você tem nuvens com chuva chegando da Amazônia no oeste. E ainda você tem a umidade oceânica chegando pelo leste. Essa é a situação climática. Agora, professor, tem efeito do El Ninho? O El Ninho, gente, ele, nessa altura do campeonato, já está muito enfraquecido. Mas, de fato, a superfície do Pacífico ela está mais aquecida do que o normal. Então a gente ainda experimenta alguns efeitos do El Ninho, sim. Não é o fator determinante, mas ainda há os efeitos do El Ninho. Outra questão, pessoal, aí é a mudança climática, né? A atmosfera está mais quente, a superfície está mais quente, a superfície do oceano está mais quente.
O aquecimento global, ele não é uma brincadeira, ele é algo real e nós estamos experimentando isso. A região sul e o Rio Grande do Sul experimentou essa tragédia anunciada, diga-se de passagem, ano passado, cara. 2023. Esse ano está experimentando de novo. Eu não tô aqui para apontar dedo. Acho que tem momento para tudo e esse não é o momento de apontar dedo para o governo, que provavelmente negligenciou, poderia ter feito muito mais investimento, tá? A nível estadual, a nível federal. Não é o momento. Vou me atentar às questões geográficas, mas o resto eu deixo para você. Então aqui é um espaço para você deixar também, tá? Vou colocar na descrição desse vídeo um influencer, um Instagram dele, a vaquinha que ele anda realizando, que eu estudei, verifiquei e de fato sim é de confiança. E aí você ajuda como você puder, se você puder. Mas de fato eu acho que você chegar até aqui, consumir esse conteúdo, se disponibilizar a entender, procurar alertar as pessoas que vivem na região, tá? Buscar ajudar de alguma forma, já faz muito, de fato, aí pela nossa população. E vamos ajudar, gente. Existem diversas formas de ajudar, desde doação de roupa, de alimento, enfim, eu vou colocar o máximo de informações e pessoas aqui na descrição do vídeo para você clicar e participar como você puder, do jeito que você puder, tá? Eu vou seguir acompanhando aqui e, infelizmente, de doer o coração, mas essa semana a previsão ainda é de tempo chuvoso. Rodrigo, como acabar com esse bloqueio continental? Olha, esse bloqueio atmosférico. Essa massa polar ela tem que ser muito forte a ponto de conseguir furar esse bloqueio, ou a gente precisa aguardar, diminuir essa onda de calor para, de fato, esse bloqueio se dissipar e se movimentar, de repente, indo para uma outra área, permitindo essa passagem da massa polar atlântica, tá? Gente, mas eu fico por aqui. Um beijo no teu coração. Amanhã eu volto com mais conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!